Vamos apresentar aqui agora o engenheiro Ricardo Zóquio, que vai fazer a palestra de atualização tecnológica de STCDs. Boa tarde. Meu nome é Ricardo, eu trabalho na Process há 19 anos. E a Process é uma empresa que nasceu basicamente na programação de SDCDs há 26 anos atrás. Os SDCDs eles se caracterizam, né, por sistemas de grande processamento, criados para grandes plantas de processos contínuos, que envolvem muitas malhas analógicas. Tem boa capacidade de I/O, mas tem hoje, que é uma característica que não é muito desejada, são protocolos proprietários. E as estações de operação, basicamente, são estações standalone ou algumas empresas implantam sistemas que dependem de vários PCs ou vários equipamentos que compõem a estrutura total de supervisão. Alguns sistemas têm um sistema de um arquivamento histórico muito limitado. Ele tem uma boa característica, são altamente confiáveis, né? Tem plantas rodando há 20, 25 anos com o mesmo sistema até hoje. E tem uma baixa disponibilidade de sobressalentes, principalmente para as estações de controle. Aí, alguns clientes nossos começaram a aparecer com as primeiras dificuldades, né? Uma delas é a solução dependente de um único fornecedor. Como é um sistema muito dedicado, é difícil adicionar novas funcionalidades. A conexão com sistemas PINs, SAP, que seja, fica mais difícil porque são sistemas de 15 anos, 20 anos e tem a baixa conectividade. As estações de operação, muitas delas, alguns clientes nossos ainda baseadas em Unix, então já não existe mais sobressalente para isso, né? Ou, em alguns outros casos, são estações que rodam Windows, ou Windows NT ou Windows XP, que também tem baixa oferta de hardware. É difícil você comprar um hardware novo, compatível com Windows XP. Qualquer conexão entre sistemas, você fica dependendo de um hardware. Então, você sempre tem um equipamento no meio do caminho para fazer a integração de duas áreas, dois processos. E, como eu disse, né, um hardware novo, você não consegue instalar um Windows XP ou um Windows NT. Então, o cliente tem uma estação de controle confiável e deixa de ter uma estação de operação compatível. Nessas necessidades, a gente fez uma parceria com a Ellipse. Então, a Process ela entrou com a experiência dela em SDCDs, todos os grandes fabricantes. A gente já trabalhou com ABB, Yokogawa, Invensys, com Emerson. E nas principais áreas celulose, papel, energia, óleo e gás e alguns centros de controle a gente tem trabalhado também. E a gente trabalhou com a Ellipse porque ela tem uma experiência que todo mundo conhece em desenvolvimento de drivers e do sistema supervisório, sistema EPM e tudo isso. Para o projeto, né, a gente teve que estabelecer algumas premissas, né? A primeira é que a estrutura de controle, propriamente dito, se mantém a mesma. Então, a gente teve que desenvolver um projeto que todos os controladores não seriam alterados, não seria necessário reconfigurar, recarregar, nada disso. Obrigatoriamente, não ia usar nenhum gateway de terceiros, né? Então, nós trabalhamos no desenvolvimento de drivers nativos. Então, nesse caso, o papel da Ellipse foi fundamental e a Process entrou na expertise do processo, do sistema e dos processos que são controlados através de Wireshark, desses analisadores de protocolo, a gente conseguiu decifrar cada sistema desse. Nos preocupamos em fazer um sistema novo que seja possível instalar em paralelo com o sistema atual. Com isso, a gente impede que não precisa parar a planta
para instalar um novo sistema. Então, a gente consegue trabalhar totalmente em paralelo, consegue validar um novo sistema com o atual em operação, que facilita muito, e assim que ele está comissionado e confiável, a gente pode desativar o sistema antigo. Outra premissa, que é até acho que o motivo da outra palestra, é totalmente compatível com o ambiente virtualizado. Acho que é uma necessidade atual aí da automação, né? Acho que no futuro talvez chegue na nuvem, mas acho que a gente já está, a virtualização já está bem compatível aí com as necessidades da automação de fábrica. Outra vantagem do Ellipse, que você pode unir vários processos num único sistema, que permite uma integração muito maior pela capacidade de protocolos, pelo volume de protocolos que o sistema tem. E outra característica, né, que foi para manter a funcionalidade de SDCD, é maximizar ao máximo a capacidade de gerar base de dados, tags, objetos gráficos, faceplates, nativos do sistema que a gente está modernizando. Para evitar de você trabalhar na mão uma estação de engenharia que já está, uma solução de engenharia que já está desenvolvida. Então, eu vou mostrar mais para frente, né? Então, como que isso foi feito. Basicamente, a gente tem dois sistemas já desenvolvidos, a partir de dois sistemas SDCD desenvolvidos. O primeiro que a gente implantou foi o desenvolvimento da rede Masterbus 300, que é um protocolo proprietário ABB, que fala com as estações Advant Controller, né, da série 450, 410. A primeira planta em operação foi instalado numa usina hidrelétrica na Bahia, o HI Itapebi, do Grupo Neoenergia. Esse protocolo ele trabalha em Ethernet, só que ele não trabalha em camada IP. Ele trabalha só na camada de MAC address. O driver que foi desenvolvido, ele tem suporte à redundância. Você pode gerar base de dados Ellipse baseado no arquivo fonte do SDCD ABB, que são os arquivos tipo BAX. E o que a gente teve que garantir em funcionamento foi que a estampa de tempo de origem, principalmente para a automação da área de energia, fosse as estampas de tempo geradas nos controladores. Então, teve que interpretar isso dentro do protocolo, como que era transportado a estampa de tempo. O segundo projeto que a gente fez na modernização de SDCDs foi com o sistema AUSPA P320, é um sistema desenvolvido pela Alstom, que agora foi adquirida pela GE. Basicamente, esse sistema usa hardware GE Fanuc, com firmware e um sistema de configuração proprietário da Alstom. Esse aqui ele usa protocolo Ethernet com camada IP, já até mais fácil. Também desenvolvemos o sistema com redundância de rede. E aqui que é a parte mais interessante daquele automatismo da criação de bases de dados e alguns objetos de faceplates de comando, né? Porque tudo isso no sistema AUSPA ele é feito numa ferramenta de engenharia chamada ControlCAD. Essa ferramenta usa uma base de dados Oracle, que fica na estação de engenharia, e a gente conseguiu interpretar todas as tabelas onde são guardados, registrados os tags, os endereços de memória, os faceplates que foram criados, as variáveis vinculadas a cada faceplate. Então, o que é fundamental, né? O ControlCAD, você desenvolve todas as lógicas de controle. Então, é impossível você deixar de usar o ControlCAD. Porque se eu tenho que fazer uma alteração da lógica do CLP, do controlador, eu tenho que alterar o ControlCAD. Se eu vou incluir uma variável nova num determinado CLP da rede, eu vou ter que criar no ControlCAD, associar um hardware e carregar esse CLP.
Então, era fundamental que nós criássemos uma ferramenta que atualizasse automaticamente o Ellipse, baseado nessa criação, né, para evitar 2 serviços e para evitar um engano no endereçamento dessas variáveis. Então, tem um ícone no Ellipse E3, ele conecta ao servidor ControlCAD, que tem essa base de dados Oracle, lê toda a base, as tabelas importantes dessa base de dados e atualiza a configuração do E3 e está já 100% compatível com as novas alterações que foram feitas na lógica. O retrabalho é praticamente exclusivo às telas, né? Aí não tem muito o que fazer, mas todos os objetos são criados automaticamente. O desenho da tela tem que ser refeito. Aqui, como é um sistema dedicado à geração, também existe todo o trabalho para a manutenção da estampa de tempo do hardware dos CLPs. Aqui eu vou dar alguns exemplos de arquitetura, né? Isso aqui é um sistema como está instalado hoje, é de uma usina térmica. Então, essa usina tem 6 turbinas a gás, e cada turbina tem um controlador AC450, que é um controlador ABB. Embaixo desse 450 tem mais uns, acho que 3 AC160 trabalhando em rede. Hoje, nós temos uma estação de operação standalone para cada dois geradores. Essas estações são Unix ainda. Então, se qualquer problema de hardware, o operador vai ficar sem estação. Isso está em operação até hoje. Então, isso cai bem naquela parte de limitação, né? Então, da modernização, né? Falta de hardware da camada de supervisão. Aqui é numa mesma usina térmica, é uma térmica com ciclo combinado, então parte das turbinas são controladas por hardware ABB, que são as turbinas a gás, e as turbinas a vapor são controladas pelo sistema Alstom. Então, é um sistema isolado do ABB, que tem uma arquitetura um pouquinho mais complicada. Aqui tem uma série de estações PC, ou, em alguns casos, Unix também, que uma pega dados da rede, a outra faz a redundância, a outra gerencia a partida do sistema. E aqui também tem, né, que é a estação de engenharia ControlCAD. Então, neste projeto, nós temos 4 redes dessas, isoladas. Então, são 6 turbinas a gás, mais 3 turbinas a vapor. Aí todos os acessórios, caldeira, da parte de cogeração. E aqui é a nossa solução usando o Ellipse E3. Então, o que está mantido, né? Todas as estações de operação que tem naquela arquitetura são mantidas, não adicionamos nada. Cada par desses de servidores são E3 Gateway, que só pegam dados das redes. Então, nós temos aqui 4 pares são para as redes do sistema ALSPA e 1 para o sistema ABB. Aí temos mais aqui, nós vamos usar o EPM e tudo vai estar armazenado no storage. Aqui, nós fizemos uma rede DMZ, onde vai ser toda a disponibilização de dados para ONS, PI, SAP ou qualquer outra comunicação com o ambiente externo. E nós temos mais 2 pares de servidores que vão fazer a parte de telas, que são, a gente chama de servidores de escadas. O interessante de tudo isso daqui é que já entrou naquela arquitetura virtual, né? Então, tudo isso que a gente está vendo, incluindo as estações de operação, elas são servidores ou estações Windows virtuais. Pensando em hardware mesmo, a arquitetura é essa daqui. Então, eu vou ter 3 hosts,
Cada host vai ter 12 placas de rede, então, que vai ligar na rede principal e redundante de cada uma daquelas redes, mais a rede DMZ e a rede de supervisão do Ellipse. Cada estação de operação vai ser um thin client conectado a uma VM rodando dentro do host. Isso para a manutenção das plantas já ajuda muito, porque você minimiza aquela manutenção de HD, que é o que pifa primeiro, né? Você tira da estação de operação da mesa, né? Você deixa tudo num ambiente controlado, você só fica com praticamente monitor, teclado e mouse para o operador. Aqui é um outro exemplo que é um pouquinho mais complexo, porque ele envolve mais redes além da rede AOSPA e da rede Masterbus 300. Então, aqui, nesse exemplo, eu tenho rede AOSPA, rede ABB, rede de proteção, de supervisão de subestações, 6850. Eu tenho alguns outros relés que falam DNP3, Modbus e E63. E eu tenho uma parte da planta que é automatizada com um PC, com S7400 da Siemens. Hoje, essa solução são usados 5 supervisórios distintos. Então, existe uma dificuldade muito grande de você integrar e analisar informações de eventos que ocorrem. A ideia disso aqui virar apenas um sistema todo integrado dentro do Ellipse Power, EPM, e usando os drivers nativos que foram desenvolvidos do Ellipse. Só como observação, aqui está difícil de ler, mas 4 estações disso aqui continuam sendo as estações ControlCAD, que são as estações de engenharia do sistema AOSPA. Como que nós vamos trabalhar? Nós vamos virtualizar a máquina real. Então, a máquina real hoje roda em Windows XP. A gente vai virtualizar essa máquina e jogar dentro para uma VM. Então, a gente tira a dependência desse sistema do hardware compatível com Windows. Vai ficar numa VM, daqui a 10 anos eu posso trocar todos os hosts e manter todas as funcionalidades atuais. Esse sistema inteiro tende a virar uma arquitetura como essa. A diferença daqui que tem um servidor a mais. Então, mas todos com também várias placas de rede e todas as redes conectadas aos servidores. E aí faz a gerência toda ou por Hyper-V ou por VMware. As únicas soluções que não dá para usar a virtualização é no caso de você ter um telão, que você ainda depende de uma workstation com várias placas de rede, de vídeo, várias saídas de vídeo. Isso não dá para usar thin client. Thin client a gente fica limitado a dois monitores. Aí algumas características desse sistema que facilita muito a vida do nosso cliente, dos nossos possíveis clientes. Você pode integrar vários subsistemas numa única base. Você pode padronizar todas as estratégias de operação. Então, hoje, se eu vou operar um sistema nativo ABB, o faceplate é de um jeito, as cores são determinadas. Se eu vou operar o lado AOSPA da Alstom, eu tenho o faceplate é padrão, as cores são padrão Alstom, então o operador ele tem que conhecer os dois. Fazendo um sistema integrado, você cria uma nova biblioteca que atenda o melhor dos dois sistemas na concepção que tiver, e aí o operador trabalha, independente do sistema de controle, das estações de controle, ele trabalha de um jeito só. Você consegue ter uma lista de alarmes e eventos unificada, né? Então, você não precisa, facilita muito a análise de alguma ocorrência, de algum trip, de alguma característica do processo. Você consegue integrar toda a sua visualização de tendências num único planta, né? Então, eu consigo unir
temperatura do gás de exaustão da turbina, que é um sistema BB, com a eficiência da caldeira que está dentro do sistema ALSPA, com a qualidade da água que está dentro de um PC de um S7400 da Siemens. Você consegue facilmente ter toda a analisar todas as variáveis conjuntas. Existe a possibilidade também de a gente está ofertando isso, fazer um EPM dedicado a eventos de alta resolução. Então, no caso das turbinas, você tem análise de vibração, que são eventos rápidos, e algumas outras grandezas, que é muito importante para uma análise detalhada ver uma resolução maior. Então, nós vamos ter um EPM dedicado, lendo variáveis de até 50 milissegundos de resolução. Então, vai ser esse processo vai ter 2 EPM, um que é para análise geral do processo, e um EPM, que a gente chamou de EPM Fast, dedicado a variáveis de alta resolução, variáveis analógicas. E, como já comentei, nós vamos trabalhar com bibliotecas, objetos típicos, que incluiu, não vai ter vai ser tão fácil integrar quanto a solução, né, da tomológica da elipse, mas a ideia é que se incorporou uma bomba, incorporou algum equipamento, vai ter o objeto bomba, que aí vai ter que ser vinculado ao driver de comunicação do mesmo jeito. Independente do sistema de origem, vai ser como um driver compatível, se for um relé cell, então vai ser um driver, os dados que vêm de qualquer driver dentro desse objeto. Outras vantagens, né, que a gente vai incluir, que hoje não existe nesses sistemas, nós vamos colocar um sistema de gerenciamento de alarmes, ou Elipse AM, que vai facilitar a gestão da manutenção, né, da planta, e nós vamos incorporar a supervisão todos aqueles hardwares virtuais e reais via driver SNMP da Elipse. Então, numa tela só, num ambiente só, a equipe de manutenção da automação consegue ter um bom status do sistema. E uma funcionalidade muito interessante que a gente conseguiu incorporar usando a virtualização foi criar a redundância de software independente da redundância de hardware. Eu vou dar um exemplo agora. Aqui eu peguei um exemplo genérico, parte daquelas arquiteturas que eu mostrei. Então, eu posso ter 3 hosts, cada host processando, né, porque todos os HDs virtuais estão no storage. Eles estão processando, por exemplo, esse aqui está o servidor A do Elipse hot, o standby está aqui. Aqui o standby está no 1 e o hot está no 2. Aqui você cria as regras dentro das ferramentas de virtualização para criar as prioridades que cada um processa. Então, esse exemplo eu tenho 4 servidores E3, hot standby, em 3 hosts, um Elipse EPM mais um SQL, e com 8 estações de operação que estão espalhadas aqui dentro dos 3 hosts. Vamos imaginar na falha de um host, né? Então, eu perdi o host 1. O host 2 e 3, eles vão agregar as funcionalidades que estavam sendo processadas pelo host 1. Então, por exemplo, eu mantive toda a minha redundância de software em operação, sem perder nada eu perdi um hardware e mantive toda a minha funcionalidade de software em operação, com o hot e o standby. Eu posso ter um caso extremo, de eu perder 2 hosts. O host 3, ele pode absorver toda a capacidade de processamento. Isso aqui depende de quanto se pode gastar, né? Porque você só precisa ter memória RAM e processador, principalmente memória RAM. Processador hoje é o mais simples mas aquelas arquiteturas têm essa estratégia, né? Você pode perder até 3 servidores, aquela que tem 4. Por quê? Porque o custo da memória RAM não é um impeditivo hoje. Então, aqui você perdeu 2 hosts e manteve toda a sua funcionalidade de software, incluindo todas as estações hot standby do Elipse. Então, se
Isso são exemplos, né? Às vezes você pode selecionar, eu posso perder metade das estações de operação. A limitação realmente é memória RAM hoje. E te obriga a ter sempre um arquivamento externo, que é no caso do storage, né? Você não consegue fazer isso se você está usando os HDs do próprio servidor. O servidor ele fica unicamente uma estação de processamento. Um exemplo dos hardwares que a gente tem usado, né? Então, são servidores com 2 processadores de 8 núcleos. Eles vão ter 288 GB de RAM. Essa premissa é para rodar todas as máquinas num único host. E 12 portas de rede, aí é característica da arquitetura, né, do sistema que tem muita rede, e todas as redes são redundantes. No caso das redes TCP/IP, você poderia usar uma porta de rede de cada servidor para mais de uma interface, né? Você pode fazer VLANs e separar, tirando a rede Master Bus 300, que não é IP, então você tem que ter placas realmente dedicadas para a rede Master Bus. E todos os servidores são instalados com fonte de alimentação redundante. Você não vai pôr um sistema desse e depender de um cabinho de energia só. E te obriga a usar um storage, né? Então, todos os storages que a gente tem usado são controladores redundantes, fontes de alimentação redundantes, e normalmente se usa RAID 6. RAID 6 você tem, acho que são 2 discos de espelhamento, né? Então, você pode perder 2 discos dentro do seu grupo, que você não perde a funcionalidade. E é hot, né? Então, você pode pôr um novo, ele automaticamente se recompõe. Estações de operação. Então, todas as estações já são baseadas em ThinClient, que é uma solução muito mais limpa e minimiza bastante a manutenção. Se tiver alguém de manutenção de automação, o que o cara mais troca é HD de estação de operação. O que primeiro pifa. E já é um problema HD, porque agora nem sei se tem HD SATA mais, né? Já é uma dificuldade. Por enquanto, os que a gente conhece de ThinClient tem limite a 2 monitores, atende, acho que 95% dos casos, aí é difícil quem usa mais de 2 monitores numa estação de operação. O ThinClient ele vai ter um acesso direto à VM, né? Então, você vai definir. Claro que a gente vai bloquear todas as portas USB desse ThinClient, senão você mantém os problemas de segurança que tem nos computadores atuais. E, principal, né? Você não tem parte móvel nenhuma, que é o que geralmente dá problema nesse tipo de equipamento. De vantagens da solução, né? A gente considera que nós vamos utilizar um hardware moderno, que você pode ter atualização de hardware, mas usando ambiente virtual, você não necessariamente tem que atualizar seu ambiente de supervisão, porque ele vai estar rodando em ambiente virtual. Então, daqui 10 anos, eu posso instalar o VMware 10.0, não sei qual, mas as máquinas virtuais vão ser as mesmas. Você só vai ganhar a confiabilidade de um novo hardware. Você consegue modernizar e expandir fácil. Eu quero incorporar uma nova planta nesse sistema. Como você tem a flexibilidade de redundância maior que 2, eu posso parar um servidor sem dificuldade nenhuma, incorporar mais memória RAM nele, mais processador, ou até trocar o servidor por um mais parrudo. Eu ativo ele, eu já posso configurar as novas VMs, os novos servidores, tudo que tiver para essa nova expansão. Eu posso fazer isso gradualmente, sem perder nada da supervisão. A gente já está considerando que é uma vantagem da Ellipse, que ele está sempre atualizado com as últimas versões do Windows, né? Então, tudo aqui que é o Windows, que é Ellipse, vai rodar em 2012, 7, 8 ou 10. Aí vai muito do cliente. Tem cliente que quer o 7 ainda, que é o padrão, ou 10. Acho que 8 ninguém vai querer, né? Outra coisa que eu já disse, você pode instalar o sistema em paralelo com o sistema atual sem perder nada. A gente já tem planta
rodando desse jeito. A gente já fez umas estações de teste, de demonstração, que ficou operando em paralelo, sem perda nenhuma de desempenho de nenhum lado. Em alguns casos, o sistema Ellipse foi até mais rápido que o sistema proprietário. Teve um exemplo que a atualização das variáveis analógicas do Ellipse foi menor do que as atualizações no sistema proprietário. Aumentar a disponibilidade, porque você pode ter redundância dupla de software, manter a dupla nativa do Ellipse com hot standby e aumentar com tripla, quádrupla, que você tiver dinheiro para gastar no hardware. No caso de energia, você tem as grandes facilidades do Ellipse, a comunicação com os agentes externos, ou seja, CCP, EC104, o próprio ONS-Lib, que já facilita a vida do configurador. E, facilmente, você consegue conectar o Ellipse com ferramentas externas, seja Pins, RP e qualquer outra. Muito obrigado. Se alguém tiver uma pergunta. Zóquio, eu queria agradecer pela palestra, tá? Agradecer a todos os palestrantes, a presença de vocês hoje e convidar para o nosso coquetel agora, exatamente agora, né? Muito obrigado e até o próximo ano.